Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar: será que vale a pena? Será que é possível ajudar quem não quer ser ajudado? Bom, essa pergunta eu recebo muito mesmo e eu gostaria de compartilhar com vocês três formas ou três coisas que você precisa considerar antes de se dispor a ajudar qualquer pessoa. E quando eu falo ajudar, eu não estou falando ajudar com coisas materiais, mas ajudar com conselhos, ajudar com palavras, ajudar de alguma forma. Então, assim, vocês sabem que aqui no nosso canal a gente fala muito de expansão de consciência, porque esse canal começou como um diário de expansão da minha própria consciência, compartilhando com vocês as minhas descobertas, as minhas até crises filosóficas e como eu ia fazendo para solucionar. E vídeos como esse de hoje me lembram bastante a mesma vibe que eu tinha de compartilhar vídeos aqui no YouTube, que é contando uma experiência pessoal, aparentemente frustrante, e como que através da conexão com meu eu maior, meu eu superior, eu consegui encontrar uma saída para aquilo e muitas pessoas aí iam se identificando. Então, como a gente tem recebido muito essa pergunta de pessoas que têm assistido o canal, estão despertando a consciência, estão conseguindo materializar vários sonhos, conseguindo fazer as suas cocriações, e elas estão descobrindo um mundo novo. E eu entendo como é legal, é emocionante realmente descobrir esse mundo novo. E aí você fica empolgado e você sai assim querendo contar para todo mundo. Você sai assim querendo ajudar as pessoas que você ama, as pessoas importantes na sua vida, os seus amigos, seus familiares, as pessoas da sua casa. Mas aí quando você vai compartilhar com elas, você acaba ficando triste, se decepcionando e fica assim, poxa, eu quero tanto ajudar a pessoa, ela não, sabe, ela não aceita a ajuda, ou ela até se volta contra mim e tudo mais. Muitas perguntas de pessoas que querem ajudar o seu cônjuge a entender tudo isso, pessoas que dizem, poxa, mas o meu marido, ele não ouve o que eu tenho para dizer, a minha esposa, os meus filhos, aí fica difícil eu expandir a consciência e eles não, entendeu? Muitas pessoas passam por esse dilema. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso, contando um pouco da minha experiência, né, pessoal, com relação a esse mesmo dilema e como que eu cheguei até essas três perguntas que eu vou ensinar para você hoje, que você deve fazer para si mesmo antes de tentar ajudar o outro, né? Então, se a resposta para essas três perguntas for uma resposta positiva, então vale a pena. Se não, segue o barco, estuda sozinho, estuda sozinha, não fica tentando passar conteúdo para quem não pediu, enfim, tá bom? Então vamos lá. Bom, vou logo começar falando da primeira pergunta que você deve se fazer. Lembra? Vou compartilhar com você hoje três perguntas que você deve fazer a si mesmo, não a pessoa. É com você, tá? Você deve fazer a si mesmo antes de se dispor a ajudar a pessoa. A primeira pergunta, qual é? Até anotei para não deixar esquecer nada. A primeira pergunta que você deve se fazer é: a pessoa realmente quer ser ajudada? Será que a pessoa, ela realmente pediu a ajuda de coração? Ou sequer se ela pediu ajuda, ou você que está tomando a iniciativa de ir lá querer ajudar a pessoa, né? Alertar a pessoa, acordar a pessoa, né? Então a primeira coisa é, essa pessoa, ela quer ser ajudada? Porque se ela não quiser, gente, se ela não pediu o seu conselho, se ela não pediu a sua ajuda, então é melhor ficar caladinho, né? E, gente, a melhor forma que nós temos de ajudar
o nosso próximo, principalmente as pessoas, nossos amigos, nossos familiares, pessoas da nossa própria casa, do nosso trabalho, a convivência que nós temos com as pessoas do nosso trabalho, não é tentando, digamos assim, converter a pessoa à nossa nova forma de pensamento, mas sim mostrando o seu exemplo de vida. Aí o seu exemplo de vida, a sua mudança interior vai inevitavelmente produzir resultados tangíveis, palpáveis na sua vida. Você vai ver que você vai melhorar como pessoa, você vai ver que você vai ser uma pessoa mais paciente, mais de bem com a vida, mais positiva. As coisas vão começar a fluir para você. Se você realmente estiver focada na sua conexão com o teu eu superior, né, com a sua centelha divina, com certeza os resultados vão aparecer. E as pessoas à tua volta, principalmente quem convive mais próximo de você, vai ver. E aí outros resultados vão vindo, você vai prosperando muito mais, você vai ficando até mais bonito, mais bonita. Gente, essas coisas acontecem com quem se alinha de verdade, profundamente com o seu eu superior. E aí, se nem os resultados forem suficientes para convencerem as pessoas, não vai ser você, não vai ser suas palavras, não vai ser uma indicação de um livro que você faz para o outro que vai realmente convencer a pessoa, né? Por exemplo, tem pessoas na minha vida que, pelo meu exemplo, pela minha mudança, elas vieram falar comigo, elas notaram uma diferença e isso despertou nelas a vontade de aprender o que eu estava aprendendo. Eu quero saber o que mudou, como você está com resultados maravilhosos, Mai, que sucesso, que prosperidade, que saúde, que você está tão diferente, você é outra pessoa. Eu quero saber o que foi que você fez, eu quero aprender isso que você está ensinando no seu canal. Aí eu digo, ótimo, maravilhoso, então foi a centelha dessa pessoa que trouxe, através dos resultados que foram sendo mais tangíveis, palpáveis e ficaram mais evidentes, né? Então, eu me disponho assim, aí eu vejo que partiu da pessoa, a pessoa realmente quer saber, né? Quer ser ajudada. Aí eu me disponho a tirar as dúvidas, né? Isso eu estou me referindo a pessoas que já me conhecem antes do Temporariamente Humana, né? Mas tem pessoas, sim, no meu convívio que, mesmo eu tendo todos os resultados gritantes, alarmantes, que a minha vida mudou da água para o vinho mesmo, mesmo assim não é suficiente para elas. Mesmo assim elas não querem saber. Mesmo assim elas continuam e até algumas dessas pessoas até me procuraram para me confrontar pelas coisas que eu estava ensinando no canal, entendeu? Independente, em vez de olhar, olha como que ela tá bem, olha como que ela mudou, olha os resultados, ela tem um canal de sucesso. Não, mas essas pessoas, elas não querem. Então assim, aí algumas dessas pessoas me procuraram e diziam assim, eu quero saber o que mudou na sua fé, o que mudou na sua crença. Eu quero saber, você vai me dizer. Aí eu nem respondo, não fico dando atenção para isso, porque eu sei que a pessoa não está na vibração de realmente, sincera, querer saber o que eu fiz. Não, mas para querer confrontar, para querer, sabe, botar a crença dela contra mim e ficar naquele debate. Então, primeira coisa que você tem que se perguntar, analisar, a pessoa quer realmente receber essa ajuda? Ou ela está apenas querendo provar que o argumento dela, que a forma que ela acredita é a certa e a sua é errada? Ou a pessoa realmente não perguntou para você e você está tomando a iniciativa porque você quer ver? Porque eu sei, a gente quer que o nosso marido mude, né? Que a esposa mude, que os filhos mudem, que os pais mudem, que os irmãos mudem, que os amigos mudem. Porque se algo está fazendo bem para a gente quer compartilhar, não é mesmo? Só que as pessoas, elas são como árvores, né? Eu já compartilhei isso há algum tempo atrás, logo no início do canal, que é quando eu morava ali, morando na região de Utah, nos Estados Unidos, e nessa região as 4 estações são muito bem definidas, e lá eu notava que as árvores
Durante a primavera, né? Durante o inverno, elas ficavam secas, mortas, pareciam mortas, né? Sem folha, ressecadas, o caule bem escuro. E quando chegava a primavera, o caule começava a ficar de caule bem preto, sabe? Começava a ficar marronzinho, parece que a seiva voltava para a árvore e aí ela começava a brotar as flores. Primeiro os botõezinhos de flores nas árvores e depois as flores, e ficavam lindas, cheias de flores as árvores, né? Eu vou ver se eu encontro uma foto aqui para mostrar para vocês como que ficava lindas as árvores. E aí eu notava que tinha árvore que parecia que não florescia, já estava quase acabando a primavera e elas continuavam no inverno, né? Com a mesma aparência do inverno. Aí quando você pensava que já ia acabar a primavera, aí aquelas mais atrasadinhas, digamos assim, as árvores, elas começavam a brotar, as flores, e ficavam tão lindas quanto as outras. Só que as outras já estavam caindo as flores e nascendo as folhas verdes, porque já ia chegando o verão, né? Então, cada árvore é assim, cada árvore tem seu tempo, assim são as pessoas também. Então, nessa analogia, eu olhando para as árvores, me veio essa reflexão, que cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa está tendo a sua própria experiência temporariamente humana, né? E aquele conto do Neale Donald Walsch, que eu já indiquei em outros vídeos aqui, o nome do conto é A Pequena Alma e o Sol. Esse conto está na trilogia dele e eu já compartilhei também lá no nosso Telegram. Eu compartilhei em PDF somente esse conto da Pequena Alma e o Sol. E lá fala que fala um pouco dos acordos que as centelhas, as almas, as consciências fazem antes de vir para esse mundo. Cada uma veio viver uma história. E eu acredito muito que a vida dá para cada um a experiência que é necessária para aquela pessoa evoluir, né? Evoluir e se experimentar também. Então, talvez a experiência que nós estamos passando aqui no canal, estudando todas essas coisas, talvez não, tenho certeza, né? Foi uma experiência escolhida pela nossa centelha, pelo nosso eu superior, para que nós possamos estar vivendo. E talvez não seja o tempo, não seja a hora de que outras pessoas vivam isso também. Mas eu acredito que todo mundo vai passar por por essas reflexões que nós temos passado aqui, de recuperar a sua memória antes de vir nessa terra, enfim. Mas isso aí é algo, o despertar da consciência, ele não acontece com alguém te chacoalhando por fora, ele acontece de dentro para fora. Você toma a iniciativa de ir atrás das respostas de uma forma sincera, como quem realmente tem fome e sede de aprender. E às vezes a pessoa que a gente quer ajudar não está nessa vibe, não está se interessando muito nisso, né? Então a primeira coisa que você precisa saber é, a pessoa realmente ela quer, ela está na vibração de ser ajudada, ela quer, ela tá, é o tempo dela. Ela está realmente demonstrando esse desejo por ajuda? Ou é você que está tomando a iniciativa? Tá bom? Então, deixa que as coisas vão se encaixando. A pessoa que você realmente tem poder de mudar completamente é você mesmo. Eu só tenho poder de mudar a mim mesma. E aí os resultados da minha mudança interior vão ajudar outras pessoas que também estão na mesma vibe, né, na mesma vibração de mudança, a se conectarem comigo. E aí elas vão sentir aquela mudança dentro delas também ao ver a minha mudança. Mas não porque fui eu que causei essa mudança, mas foi porque era um tempo de despertar para várias almas, para várias centelhas, para várias pessoas. E essas centelhas, essas pessoas, desse tempo de despertar, elas vão se conectar, vão se encontrar, ok? Então vamos lá para a segunda pergunta que você deve fazer antes de tentar ajudar alguém. Qual a sua perspectiva e expectativa ao ajudar a pessoa? Qual a sua perspectiva e expectativa ao ajudar a pessoa? Porque eu coloquei aí perspectiva e expectativa.
Ou seja, são duas coisas. Perspectiva é o ponto de partida. É o que tem te motivado a ir ajudar essa pessoa. E a expectativa é o ponto de chegada, né? Porque quando você se dispõe a ajudar alguém, você tem um ponto de partida que iniciou ali a tua vontade de ajudar, e você tem uma expectativa que é o local ou o resultado que você pretende alcançar. Então, qual a sua perspectiva e a sua expectativa ao ajudar a pessoa? Gente, eu vou contar aqui para vocês como eu aprendi essa segunda pergunta, o que ela veio, como foi que eu aprendi essa pergunta, a me fazer essa pergunta antes de ajudar alguém, e até hoje, realmente, quando eu gravo os vídeos, eu me faço essa pergunta, né? Eu vou gravar esse vídeo sobre esse tema e qual é a minha perspectiva e a minha expectativa ao gravar esse tema. Então, por muito tempo, a minha perspectiva foi uma perspectiva errada, um ponto de partida errado. E qual foi esse ponto de partida errado? É quando você pensa que você tem o poder de despertar a pessoa. Quando você sente que a responsabilidade é sua de despertar a pessoa. Quando você acha que você é capaz de despertar a consciência da outra pessoa. Né? Então, você acredita que você é capaz, ou que a responsabilidade é sua, que está nas suas costas essa responsabilidade, ou até esse poder de despertar a consciência do outro. Então, essa é uma perspectiva errada. Errada por quê? Não que ela não seja de boa intenção, porque nós temos uma boa intenção, a gente quer ajudar o outro de fato, mas ela é uma perspectiva errada por quê? Porque nós não despertamos a consciência de ninguém. A consciência das pessoas é despertada pelo eu superior delas no momento em que deve ser despertada. Então, se de repente alguém assistiu um dos meus vídeos e teve a consciência despertada, não foi a mim, não fui eu que despertei. Ainda que as pessoas sejam muito carinhosas e agradeçam, dizendo que os vídeos e as informações mudaram a vida delas, a verdade é que você mudou a sua vida. A verdade é que o teu eu superior te conectou, a tua centelha com a minha, né? Por isso que eu sempre falo, olha, eu com a minha centelha para falar com a sua, e se não fosse isso, você não teria obtido os resultados que você obteve. Porque existe um número também de pessoas que assiste e que não absorve, né? Não desperta. Eu contei aí para vocês, tem pessoas que me conhecem e mesmo me conhecendo e vendo os resultados, ainda assim não querem saber, né? Mas tudo bem, cada pessoa está vivendo o seu momento, cada um acredita no que quiser, né? O importante é vivermos em paz, com essa diversidade, com esse contraste de opiniões. E aí o que acontece, entendeu? Porque por isso que essa perspectiva de que eu sou capaz que eu tenho que convencer, que é minha responsabilidade, que eu tenho esse poder de mudar o outro, mas não, a única pessoa que nós temos poder é de mudar a nós mesmos. E aí por essa perspectiva você cria uma expectativa errada. A expectativa é que a pessoa corresponda a tua ajuda, que a pessoa ela retribua, que a pessoa aproveite aquela ajuda, que a pessoa reaja de uma forma positiva. E aí o que acontece? Você tenta ajudar a pessoa. Muita gente escreve aqui, mãe, eu tento ser positiva na minha casa, mas aí eles ficam com raiva de mim quando eu começo a ser positiva, quando eu começo a tentar puxar para o otimismo, para dizer, não, pessoal, não é bem assim, vamos acreditar. Eles ficam com raiva de mim, mãe. Olha só, ela quis ser positiva, falar, animar as pessoas na casa dela, né? Essa inscrita do canal que comentou aqui. E aí as pessoas, isso foi devido a todo esse cenário, né, que recentemente tem acontecido aqui no nosso país e no mundo, né, da pandemia, e as pessoas na casa delas estavam ali, né, desesperadas, desconsoladas, e ela tentou, né, elevar as pessoas ali, e as pessoas, ao invés de ficarem ali, compreenderem ela, ficaram com raiva dela, ficaram
falando coisas que foi ao contrário da expectativa que ela tinha, né? Ela queria que eles abraçassem aquela informação de positividade. Então, assim, será que essas pessoas, você fez a primeira pergunta, elas queriam ser ajudadas de uma forma de receber informações positivas a respeito da situação? Porque eu entendo, a gente tenta falar positivo, mas quando a pessoa está na vibração negativa, do medo, da angústia, enfim, ela não está muito receptiva, ela não está nada receptiva a um pensamento de positividade, de otimismo. Inclusive, a pessoa que está vibrando numa polaridade muito negativa, de medo, de julgamento, enfim, de negatividade mesmo, ela detesta, ela repele. Por quê? Porque, gente, é uma vibração totalmente contrária. Tem até num filme da Louise Hay, um documentário da Louise Hay, em que realmente, logo no início do documentário, mostra uma moça que está vibrando bem negativo e ela está andando nas ruas ali da cidade, e pessoas indo e vindo, e ela está assim, bem pessimista da vida, né? Andando ali, e esse filme fala de lei da atração. E aí vem uma moça andando ao contrário, em direção a ela, toda feliz, falando no celular, tinha acabado de ganhar um buquê de flores e ela estava muito feliz, numa vibe muito positiva, rindo e tal. E ela vai e ela meio que esbarra na moça que estava negativa. E a moça que estava negativa dizia assim: não suporto pessoas felizes logo de manhã cedo e tal. Entendeu? Então, assim, eu acho que você passou pela primeira pergunta ali, né, e não teve uma resposta positiva, que será que essas pessoas realmente queriam ouvir a sua perspectiva positiva? Então, quando você tem essa segunda pergunta é quando você tem uma perspectiva de que você é capaz de mudar o outro, de que você tem essa responsabilidade até, ou esse poder. Então você parte de uma perspectiva errônea, porque a consciência do outro não se desperta porque a gente quer despertar, porque a gente pode ter a melhor boa intenção do mundo, mas não desperta assim, né? É dentro dela que há o despertar da consciência, né, gente? É dentro da pessoa. E aí a gente cria expectativas de que a pessoa corresponda àquilo. E nesse exemplo, gente, tem algo que aconteceu comigo logo no início do meu canal aqui. Eu criei um grupo de desafio na época, no WhatsApp, onde eu coloquei várias pessoas no grupo, né? Claro, as pessoas pagavam um valor para participar daquele grupo, porque era o meu tempo e o material que eu ia disponibilizar, o material da jornada 21 dias. E aí elas tinham que fazer o exercício todos os dias e eu ia tirando dúvidas no grupo, dando assistência em grupo para aquelas pessoas através do WhatsApp, né? E aí a gente fez esse grupo de desafio e não era uma mentoria individual, era uma mentoria em grupo, né, que eu havia feito. E aí, enfim, a gente começou o grupo de desafio, eu extremamente animada, porque eu acredito muito, muito, muito nesse desafio, se a pessoa realmente fizer 21 dias, 30 dias, porque foi comigo assim, eu recebi esse desafio dos Abraham, que se por 30 dias você manter a positividade, fizer os exercícios e não deixar a tua vibração ficar baixando, porque o que acontece, as pessoas ficam positivas um dia, aí acontece alguma coisa do mundo externo e aí elas perdem a positividade por causa do acontecimento externo. Então, assim, a vida não vai ser sempre no polo positivo, porque existe a lei do ritmo, né? Que fica entre os dois polos. O pêndulo fica mexendo com as nossas emoções entre os dois polos. E o desafio é exatamente esse: transmutar. Transmutar como? Se manter positivo mesmo quando o circo está pegando fogo. E a maioria das pessoas não tem essa constância. Elas são positivas quando tudo está indo bem. Acontece alguma coisa que não sai do jeito que elas querem, aí elas chutam balde, elas deixam os exercícios. Então, o desafio era a pessoa ficar positiva nesses 21 dias e eu indo dando assistência para as pessoas ali. Só que aí,
como eu falei, era uma mentoria em grupo, ninguém podia me procurar no privado, porque né, não ia ter como eu fazer isso. E ainda mais pelo preço que a gente estava cobrando ali na época para suprir todos os custos do curso, do meu tempo, que tomava bastante do meu tempo. Aí o que acontece? Só que eu, nessa segunda questão aí, né, com uma perspectiva errada e uma expectativa mais errada ainda, eu resolvi, algumas pessoas me procuraram no privado, acabaram me procurando, mas aí eu resolvi adotar, digamos assim, 2 pessoas no privado, sem cobrar nada, assim, só mesmo pela vontade de ajudar. Uma que era uma moça da igreja, que eu me identifiquei muito porque os dilemas e as perguntas dela eram muito parecidas com as minhas no início, né? Contando da minha história nessa questão de religião. E ela me perguntava muito da Bíblia, Neville Goddard, Bíblia e tal, metafísica. Então ela tinha muito essas perguntas. Então, devido a eu ter me visto um pouco nela, eu adotei ela no pessoal, no privado. E aí, uma outra moça que ela estava passando por depressão profunda, tomava remédios e tudo mais. E aí adotei essas 2. Uma não sabia da outra, mas eu sabia das 2. Então, todo o resto do grupo eu atendia na mentoria, no grupo mesmo, né? Essas 2 pessoas eu atendia, tudo que elas me perguntavam, eu fazia, de tudo para esclarecer. Me mandavam um áudio de 15 minutos, 20 minutos, e eu respondia com um áudio de 20 minutos, explicando, me espremendo, para fazê-las entender, para me doar, me drenei total, assim, para elas. Muito mais, muito mais, nem comparação com o que eu me doei para o grupo em si, né? Então, eu me doava para o grupo e me doava para essas 2 pessoas. No final dessa mentoria, desse grupo, nós recebemos muitos relatos de depoimentos de pessoas que disseram que mudou a vida delas, que conseguiu. Teve pessoas que deixaram até de tomar remédio, teve pessoas que conseguiram, prosperidade financeira, relatos lindos de gratidão, de puro amor. E as únicas pessoas ali, as 2 pessoas que eu ajudei no privado, foram as 2 pessoas que disseram que não iriam me mandar depoimento nenhum, porque não havia suprido as expectativas dela. E aí, gente, eu até me arrepio de lembrar, porque isso foi realmente uma lição que a minha centelha me deu aí. Porque eu me doei tanto e eu digo, meu Deus, o que mais? Aí na época eu fiquei um pouco chateada, fiquei triste, decepcionada. Eu disse, o que eu me doei para elas, eu não me doei para o grupo. E agora elas dizem que, eu não vou te mandar depoimento, eu não vou dar depoimento, dar relato meu para você, porque infelizmente eu ainda estou depressiva, eu tomo remédio e não deu, não supriu a expectativa que eu tinha, eu continuo do mesmo jeito. E a outra também falou para mim, não, porque eu vou, se eu mandar algum depoimento para você, ou se eu aparecer, o meu pastor vai brigar comigo, os irmãos da igreja vão brigar comigo, então, E depois que acabou o grupo, elas ainda ficavam me mandando no privado as dúvidas delas, depois que já tinha terminado o grupo, já tinha encerrado o tempo que eu havia me comprometido com o grupo, e ainda assim eu respondia as perguntas dela, depois eu fui parando de responder. Então, o que isso me mostrou? Nisso eu aprendi de uma forma muito dura essa segunda questão. Qual a sua perspectiva e a sua expectativa ao ajudar as pessoas? Então, a minha perspectiva era que estava totalmente errada. Por mais que fosse uma boa intenção, que eu me doei e tal, e no final eu digo, meu Deus, o que mais que elas queriam de mim? Eu fiz de tudo, e mesmo assim não foi suficiente para elas. Quantas pessoas, gente, não gostariam de ter tido essa oportunidade que elas tiveram? E mesmo assim não foi suficiente. Elas fizeram uma mentoria com o grupo, fizeram individual comigo, mesmo assim não bastou. Mas por que isso foi positivo no final? Depois eu tirei um saldo positivo para mim. Que a minha centelha me ensinou. Mai, você não é super-heroína de ninguém.
Não é você que muda as pessoas. Desce um pouco mais, né? Desce um pouco no sentido de que, sabe, não sou eu que causo a mudança nas pessoas. Eu tinha aquela síndrome de super-herói que todo empata tem, né? Tem que ter cuidado. A gente acha que a gente vai salvar o mundo. Não, mas se eu conversar com a pessoa vai conseguir, a pessoa vai, entendeu? E aí o que acontece? Eu tinha uma perspectiva de que eu era capaz de despertar a consciência das pessoas. Eu tinha uma vontade muito grande de ajudar, achando que se eu ensinasse direitinho, muito bem explicado, muito bem desenhado, a pessoa ia despertar consciência. E essa energia, dessa vontade de fazer as pessoas entenderem, sabe, para ajudar realmente elas a despertarem a consciência, como eu despertei, eu levava essa mesma energia, essa mesma perspectiva, a expectativa também, na hora de gravar meus vídeos. Por isso que eu desenho, faço. Às vezes eu termino uma aula de 45 minutos, 44 minutos, ainda assim vai ter gente nos comentários: não entendi nada dessa aula. Não entendi porque isso, porque aquilo. E vai ter gente que vai dizer: meu Deus, quantas fichas caíram, Mai, você é muito direta, você é muito didática, fica impossível não entender do jeito... No mesmo vídeo, pessoas com perspectivas diferentes, que tiveram resultados diferentes. Por quê? Não sou eu que dou o resultado. É a própria consciência, o tempo de consciência da pessoa, de pegar uma mesma informação e cada um colhe algo diferente daquela informação, né? Então, não sou eu. Então, nessa experiência que eu contei para vocês, eu aprendi essa segunda pergunta. Quando eu vou fazer um vídeo, quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou dar um conselho para alguém que realmente pediu, eu sei, não sou eu, não é minha obrigação, nem posso, nem tenho esse poder de despertar a consciência do outro, né? Então aí eu já vejo, será que eu estou querendo salvar a pessoa, achando que eu tenho essa capacidade de despertar a consciência da pessoa? Aí eu fico me analisando, né? Porque aí você cria uma expectativa que não será suprida, porque não somos nós que mudamos a consciência das pessoas. É o tempo delas, da centelha delas, se conectar com a nossa. E a terceira coisa, que já está ficando super longo esse vídeo: qual a perspectiva e a expectativa da pessoa que recebe a ajuda? É a mesma pergunta da segunda, só que agora você vai tentar analisar qual a perspectiva e a expectativa da pessoa que está recebendo a ajuda. Será que ela está com a perspectiva certa? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês aí, dessas duas pessoas, tanto eu estava com a perspectiva e expectativa errada, achando que eu tinha esse poder, se eu explicasse muito bem explicado, eu ia fazer a pessoa entender, né? Então, essa expectativa estava errada. Eu estava esquecendo que o despertar da consciência é feito pela própria centelha da pessoa no tempo que deve ser feito. Não sou eu, não são as minhas palavras super convincentes que vão convencer a pessoa. Então, a perspectiva e a expectativa da pessoa também conta. Por quê? Se a pessoa ela está pensando, a perspectiva dela, ou seja, o ponto de partida dela é que você vai dar a solução para ela. É que a resposta que ela tanto precisa para solucionar a vida e o problema dela está fora dela. Essa é uma perspectiva muito terrível para você ajudar alguém. Então, quando você for ajudar alguém, a pessoa está achando que a resposta vem de fora dela? A pessoa está exigindo que a resposta venha de fora dela? Então, essa pessoa não conseguirá ser ajudada, porque ela vai pensar que a resposta, que o que ela precisa, você que vai dar, você que vai falar para ela. E não é assim. Você sabe que todas as respostas estão dentro de você. É a sua centelha divina, o seu eu superior, que vai fazer as fichas caírem. Não é a Mai que faz, não é a Mai que faz, não é o professor fulano de tal, não é esse clã de tal, não é o livro que você vai ler que vai fazer, mas é qual momento você está passando. Então você tem que entender a relação entre você e o teu eu superior, que as respostas vão vir de dentro de você, que o convencimento, que a mudança, que o despertar da consciência vem de dentro.
Claro que existem os instrumentos externos, como por exemplo uma pessoa que assistiu um vídeo e disse, Mai, quantas fichas caíram? Era exatamente disso que eu estava precisando. Mas essas pessoas atraíram a informação até elas. Por quê? Porque elas já estavam perguntando para dentro delas. A pergunta tem que ser interna e aí a resposta pode vir, né, de uma forma externa, aparentemente externa, como tem pessoas que falam assim, Mai, eu estava fazendo exatamente essa pergunta e você postou o vídeo. Então, não fui eu, tá vendo? Foi a sua centelha, o seu eu superior, que te conduziu, sem que você percebesse, para você ter a resposta através de um vídeo, através de um livro, através de um filme, através de uma pessoa que veio e falou contigo. Entendeu como é que é diferente? Agora, se a pessoa está esperando que venha de fora, e aí eu percebi que nesse caso que eu contei para vocês, das duas pessoas que eu ajudei no privado, essas duas pessoas, além de eu estar com a perspectiva de que eu seria capaz de ajudar, elas também estavam com a perspectiva de que a obrigação era minha, de fazê-las despertar, de convencê-las, de tirá-las da depressão ou de convencer elas sobre a religião dela ou o que ela acreditava. Elas estavam jogando 100% da responsabilidade da sua mudança em mim. E quando você faz isso, você não tem resultados, porque a mudança não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. E aí, por isso, as duas partes, tanto elas quanto eu, criou uma expectativa errada e no final se decepcionou de alguma forma, né? Entendeu? Aí eu recebo muitos relatos e depoimentos, e um depoimento que eu recebi que me marcou bastante, emocionou toda a equipe, então não pense que a gente não vê os depoimentos, os relatos de vocês. Eu tenho uma equipe que me ajuda lendo os e-mails, lendo as mensagens, lendo o Instagram, lendo aqui os comentários. Elas sempre me ajudam e sempre me passam os depoimentos, os relatos. Não é uma coisa assim, tipo, ela leu e ela não vai passar para Mai. Só que eu não dou conta de ler tudo sozinha. Que bom, porque está crescendo bastante a nossa comunidade de centelhas aqui, né? E a gente recebe mais de 1000 mensagens por dia. Seria impossível eu sozinha ler tudo. E aí, gente, esse relato emocionou toda a equipe, mas um relato lindo. Nós sempre compartilhamos alguns relatos que recebemos no sábado, lá no nosso Instagram. Os relatos bem marcantes, assim, a gente compartilha lá. E esse relato que eu recebi foi de uma moça que disse que estava em depressão profunda, tinha ido até uma ponte para se jogar, e ela disse que ouviu uma voz dentro dela, a centelha divina dela, né? Dizendo para ela não fazer isso. E aí para ela dar mais uma chance. E aí ela foi e na hora que ela chegou na casa dela, ela achou no YouTube um vídeo meu. E ela disse que a partir daquele vídeo, ela não parou mais de seguir o Temporariamente Humana, devorou vídeo após vídeo, vídeo após vídeo. E ela disse, Mai, você me arrancou, seus vídeos me arrancaram de uma depressão suicida. E agora ela falou que o marido dela tinha passado no concurso, o filho passou numa universidade e ela estava empreendendo na casa dela, ganhando um dinheiro e estando muito próspera. Gente, eu nunca vi esta mulher, ela nunca conversou comigo pessoalmente. E olha o tanto de mudança que teve na vida dela. Entende? Olha, deu para comparar as duas situações que eu falei? Então, eu nem sabia que tinha alguém tendo um impacto tão positivo desse. Aí, quando eu recebi aquele depoimento, a gente fica batendo palminha lá, que a gente tem nosso grupo do WhatsApp, e é muito emocionante receber esses relatos. E eu percebo que as pessoas que mais têm resultados com os conteúdos, com os cursos, são aquelas que não jogaram em mim a responsabilidade de mudar a vida delas, mas elas aproveitaram as informações que eu passei para elas e se autorresponsabilizaram pela sua própria mudança. Então, foi o despertar interior que fez com que essas pessoas tivessem uma mudança realmente significativa. Entendeu a diferença, gente? Como que você tem que realmente despertar a consciência internamente, não é externamente, né?
E é isso. Então, se pergunta essas 3 perguntas antes de ajudar alguém, antes de tentar salvar as pessoas. Eu sei que a gente quer muito, muito, muito que as pessoas que a gente ama sigam junto com a gente, naquilo que a gente acredita, mas aí é que tá, cada centelha, cada alma tá vivendo o seu tempo, o seu momento, e tá tendo da vida a experiência necessária para evoluir no tempo de cada um tem seu tempo. E quando for o tempo da pessoa, a centelha dela vai providenciar a ajuda que ela precisa. Não tem ninguém desamparado nesse universo. Todas as pessoas estão sendo cuidadas e vai ter o tempo de todo mundo, tá bom? Então, a pessoa que mais você tem que ajudar é você mesmo. Se ajudar, mudar e não se sentir responsável pela mudança do outro. Sinta-se responsável, você é totalmente responsável pela sua própria mudança. E você vai ver, você sendo sincero, mudando sua vida, as pessoas à sua volta, de perto e de longe, vão ser impactadas. Porque a vibração de desejo genuíno por mudança vai se conectar a você, que também está com vibração de desejo genuíno por mudança. Tá bom? Então é isso, um grande beijo para você. E deixa aqui nos comentários se de alguma forma esse vídeo te ajudou a melhorar os seus relacionamentos com as pessoas à sua volta, se você já teve uma experiência parecida com essa que eu falei. E, enfim, deixa aqui nos comentários pra gente para eu não me sentir sozinha assim. Eu digo, não, eu tenho que compartilhar porque eu acho que as pessoas passam esses mesmos dilemas, uma vontade genuína de ajudar e às vezes a gente não sabe como, né, ter um resultado do jeito que a gente deseja, do jeito que outra pessoa deseja também. Então é isso, grande beijo, até mais.